Olá, eu sou a Soraya Baldarini, aqui da Compartilhando Cuidado, um canal dedicado a falar sobre o cuidado domiciliar. O tema do nosso vídeo de hoje é como lidar com os familiares que não tomam atitudes. Pois é, antes da gente pensar no que é possível fazer, eu acho que é importante a gente considerar uma coisa. Antes da gente chegar, ou antes daquele momento de doença, daquele ponto de partida onde a gente tem uma pessoa doente e que ela vai precisar de cuidados, é importante a gente lembrar que essa pessoa ela tem uma história. E principalmente que ela tem uma história com a família dela, com os familiares dela. Acho que esse é um ponto de partida importante, porque muitas vezes a gente tende a pensar ou que o doente vai mudar, porque está doente, vai mudar nas suas manias, no seu jeito de ser ou de pensar, ou que as pessoas em volta, principalmente se não tiveram uma história aí positiva com esse familiar, na época que ele não era doente, que elas vão mudar e lidar diferente com esse familiar. Isso não necessariamente é verdade. Muitas vezes o que a gente observa é que depois que um familiar, um paciente fica doente, muitas vezes essas manias, esse pensamento ou esse jeito de lidar com as coisas, isso se intensifica e fica cada vez mais difícil de lidar com esse comportamento, vamos dizer assim. Agora, um jeito que eu fico pensando e que eu vou defender sempre, que é super importante para a gente lidar com essas situações, principalmente com as situações mais difíceis, é sempre através da comunicação. Seja você um cuidador familiar ou um cuidador profissional. No caso do cuidador profissional, eu acho que tem uma coisa super importante que é assim, o cuidador profissional, ele tem horário, em geral, horário para entrar, horário para sair e tem as atribuições dele aí, seja ele contratado da família ou de uma empresa terceirizada, não importa. Tem algo que é esperado dele, no trabalho dele, ele recebe um valor por isso e ele tem uma hora para entrar e uma hora para sair, de forma bem resumida, vamos dizer assim, de forma bem sucinta. É importante que ele possa passar para a família, já que ele, no geral, é a pessoa que acaba ficando mais tempo com o paciente, quais são as coisas que ele observa no comportamento ou naquilo que ele imagina que possa ser alterado, coisas que ele imagina que seja importante para o paciente, ou que vai beneficiar o paciente, enfim. Esta relação, este relacionamento interpessoal é algo extremamente importante no cuidador profissional, é uma característica, uma habilidade que ele precisa ter para trabalhar com gente, para trabalhar com pessoas, e é importante que ele esteja sempre em constante comunicação com a família. Agora, é importante também para o cuidador familiar saber escutar. Porque muitas vezes a resposta que ele vai escutar de retorno aí das suas observações não vai ser necessariamente aquilo que ele espera. Mas é importante que ele possa observar e passar isso para frente e colocar isso para a família, porque sempre a família, por mais que ela tenha um monte de cuidadores profissionais para cuidar do seu familiar, a família é sempre a responsável pelo seu familiar, por aquele familiar doente, tá certo? Acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar. No caso do cuidador familiar, eu também investiria na comunicação com os outros familiares. A diferença é que a responsabilidade do cuidador familiar, não acaba. Ela é 24 horas por dia, 7 dias na semana. O cuidador familiar é responsável ali por todo esse cuidado. Isso se ele não puder trocar com outro familiar. Há famílias que conseguem sim se comunicar, revezar no cuidado, fazem escalas, tem famílias muito bem organizadas e tem famílias que não são tão bem organizadas assim. Mas eu acho que é importante o familiar, então, se existe apenas um familiar responsável e que cuida, eu acho importante que ele possa dizer, olha, eu estou cansado, será que você poderia ficar neste dia, neste momento? Olha, eu tenho uma festa que vai acontecer, eu gostaria muito de ir, será que você poderia ficar para mim? Eu acho importante a gente poder se comunicar
e dizer para as outras pessoas que a gente precisa de ajuda, dizer o que acontece com aquele familiar. O relacionamento interpessoal nem sempre é fácil, mas ele é possível e a comunicação sempre é a melhor forma. Como eu disse, nem sempre a gente vai ter de retorno daqueles que nos escutam a resposta ou a atitude que a gente gostaria que eles tivessem, mas não tem jeito. Quanto menos você fala, menos o outro toma conhecimento. Então, muitas vezes é importante que os seus familiares tomem conhecimento daquilo que acontece com você, daquilo que acontece com o familiar de vocês, daquilo que acontece no dia a dia e das suas necessidades, das necessidades daquelas que você precisa de ajuda. Algumas coisas você vai conseguir fazer sozinha, outras não, e você vai precisar de ajuda. E eu acho importante pedir. Quem está de fora não sabe o que é estar dentro, cuidando de um familiar 24 horas por dia. Não só cuidando efetivamente mão na massa, mas aqui com o pensamento preocupado. Tem que levar no médico? Não tem que levar? Será que isso é normal? Olha o que ele fez agora. E dorme, e acorda, e uma novidade. Né? Algumas pessoas são mais tranquilas de serem cuidadas, dependendo da sua patologia, outras nem tanto. Então, eu sempre acho que é importante o cuidador poder dizer para as pessoas, principalmente para os seus familiares, o que é que ele passa e quais são as suas necessidades. Para mim, essa é sempre a melhor forma, a da comunicação, o do diálogo, para a gente tentar resolver sempre os nossos problemas, os nossos obstáculos, as nossas coisas. E você? Como é que você resolve isso aí na sua família ou no seu trabalho? Não deixa de comentar esse vídeo, para a gente é super importante, porque a gente passa a produzir conteúdo relevante para vocês que assistem a gente ou que leem os nossos artigos lá no blog, tá certo? Não deixa de curtir o vídeo, de comentar, a gente adora ler tudo aquilo que vocês colocam pra gente, que vocês compartilham conosco, tá certo? Por hoje é isso, nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!